Miyamoto Musashi nasceu em 1584, enquanto o Japão ainda lutava para se recuperar de mais de 4 séculos de comoções internas. O governo tradicional dos imperadores havia sido derrubado no século XII, e embora os novos imperadores continuassem como símbolo do próprio Japão, seu poder era quase nenhum. Desde aquela época, o Japão vinha sendo palco de uma guerra civil ininterrupta entre os senhores provinciais, monges, guerreiros e salteadores, uns combatendo aos outros em busca de mais terra e poder. Entretanto, em 1573, um homem chamado Oda Nobunaga assumiu a dianteira e tomou as rédeas do país. Ele se tornou o Shogun, ou o ditador militar, e por 9 anos conseguiu trazer para os seus domínios quase todo o Japão. Quando Nobunaga foi assassinado em 1582, um plebeu ascendeu ao governo. Toyotomi Hideyoshi prosseguiu o trabalho de unificação do país. Ele fez reviver a velha separação entre os guerreiros, ou samurais, e os plebeus, impondo barreiras ao uso das espadas. Apenas os samurais tinham a permissão para usar 2 espadas, ou seja, a espada curta, que todos poderiam usar, e a espada longa, que distinguia os samurais do restante da população. O verdadeiro isolamento e a unificação do Japão começaram com o grande Tokugawa, antigo companheiro tanto de Hideyoshi quanto de Nobunaga, em 1603. Tokugawa estabeleceu seu governo em Edo, onde hoje é Tóquio, local onde era dono de um imenso castelo. Seu período de governo foi estável e pacífico, dando início a uma era da história japonesa que se prolongou até a restauração imperial, em 1868. A burocracia dos Tokugawa se ramificou por todos os setores. A educação, o direito, o governo e as classes sociais eram controladas por ela, e sua influência chegava até a regulamentação dos costumes e o comportamento de cada classe, formando uma rígida estrutura. Assim, as pessoas se dividiam essencialmente em 4 classes sociais: samurais, agricultores, artesãos e comerciantes. Os samurais eram a classe mais elevada, se não em riqueza, pelo menos em prestígio por parte dos senhores, os membros mais graduados do governo, os guerreiros, alguns oficiais do exército e os soldados de infantaria. Musashi pertencia à classe dos samurais. Esses oficiais passavam a formar um corpo permanente do exército. Eles andavam a cavalo, usavam armaduras, arco e espada. Em 1782, o imperador Kamo iniciou a construção de Kyoto e lá erigiu uma academia de treinamento chamado Botokuden, existente ainda hoje. A palavra Botokuden significa Casa das Virtudes da Guerra. Quando os grandes exércitos provinciais foram gradualmente desmantelados por Hideyoshi, muitos samurais passaram a vagar pelo país, desempregados pela era da paz que se iniciava. As hordas de samurais, sem ter o que fazer, se viram de um momento para o outro numa sociedade regida inteiramente pelas antigas regras do cavalheirismo e da fidalguia, que lhes eram tão caras, mas onde, ao mesmo tempo, não havia mais lugar para guerreiros. Os samurais tornaram-se, assim, uma classe invertida, mantendo vivos antigos ideais de conduta pela devoção às artes militares, com um fervor que só os japoneses são capazes. Foi nessa época que floresceu o Kendo. O Kendo, ou o caminho da espada, sempre fora sinônimo de nobreza no Japão, inspirada pelos ensinamentos do Zen e pelo sentimento shintoísta. As escolas de Kendo, nascidas no início do período de Muromachi, aproximadamente de 1390 a 1600, passaram incólumes pelos abalos da formação do shogunato de Tokugawa. Os samurais estudavam todos os tipos de armas: alabardas, bastões, espadas, correntes, foicinhas e muito mais. Para adestrar-se no Kendo, a pessoa tem que subjugar seu ego, sua individualidade, suportar a dor dos exercícios extenuantes e cultivar a paz de espírito diante do perigo. Mas o caminho da espada não significa apenas o treinamento no manejo da espada. Ele não existiria sem todo um código de honra característico da elite samurai. A guerra era a motivação da vida cotidiana dos samurais, e eles sabiam encarar a morte como se ela fosse parte da rotina doméstica. O significado da vida e da morte pela espada se refletia na conduta habitual da sociedade feudal japonesa. E todo aquele que atingisse a aceitação resoluta da morte a qualquer momento de sua vida seria considerado um mestre da espada.
Quando Musashi tinha 7 anos, seu pai, Munisai, morreu ou abandonou o menino. A história é meio imprecisa neste ponto, deixando ele sob a guarda do tio materno, um sacerdote. Com 13 anos, Musashi abateu um homem em combate corpo a corpo. E por fim, aos 50 anos de idade, retirou-se para uma vida solitária, já tendo atingido o fim de sua busca pela razão. Esta parte da existência de Musashi foi vivida longe da sociedade, e nela o guerreiro se dedicou à obstinação feroz à procura da iluminação pelo caminho da espada. Preocupado unicamente com o aperfeiçoamento de sua arte, assim ele viveu. Musashi vagou pela terra com as roupas do corpo encharcadas pela chuva do inverno, sem cuidar dos cabelos, sem procurar esposa, sem se dedicar a nenhuma profissão a não ser o estudo da arte da espada. Em 1643, afastou-se para levar uma vida retirada na caverna chamada Regiendo. Ali, ele escreveu Gorin no Sho, dirigida ao seu pupilo Teru Nobuyuki, poucas semanas antes de sua morte, no dia 19 de maio de 1645. O livro não é um manual de estratégia, e sim, nas palavras do próprio Musashi, uma orientação para que os que querem aprender a estratégia. Musashi escreveu: quando se atinge o caminho da estratégia, não haverá mais nada que não possa compreender, e se verá no caminho em tudo. E de fato, ele tornou-se mestre das artes e do ofício, produziu obras-primas de pintura, era um excelente calígrafo, além de um excelente escultor e escritor. Trabalhou também com metal e fundou uma escola de fabricantes de guarda de espada que se assinavam Niten. A importância de Musashi é tanto para os japoneses que até hoje homens de negócio usam o Gorin no Sho como orientação para a prática comercial. No livro, Musashi começa explicando que, para escrevê-lo, não utilizou as leis de Buda e nem os ensinamentos de Confúcio, nem mesmo as velhas crônicas de guerra ou livros sobre artes marciais. A estratégia seria o ofício do guerreiro, sendo que os comandantes têm que ordenar o ofício e os soldados têm que saber seguir o seu caminho. Segundo Musashi, há vários caminhos. Cada homem faz aquilo que se inclina melhor. Mesmo que um homem não possua qualquer habilidade natural, pode ser um guerreiro desde que atenha ardorosamente a ambas as divisões do caminho, ou seja, o caminho da leitura e o caminho da espada. O caminho da leitura refere-se ao cultivo da mente e do intelecto através da busca pelo conhecimento, da leitura, do estudo e da apreciação das artes e das letras. Desenvolver essa faceta pode tornar o homem mais completo, permitindo que ele entenda melhor os princípios e a estratégia envolvidos no campo de batalha e na vida cotidiana. Por outro lado, o caminho da espada se relaciona diretamente com o treinamento, com o aprimoramento das habilidades físicas e técnicas. Aqui, o homem aprenderá a arte da luta, o manejo da espada e a disciplina necessária para enfrentar os desafios, ou seja, o homem moderno aprenderá a arte de enfrentar oponentes em seu âmbito profissional e na autodefesa. Seguir ardosamente ambas as divisões do caminho é essencial para que um homem se torne completo e equilibrado, preparado para enfrentar as adversidades da vida e da guerra. Pois para Musashi, o livro dos 5 Anéis são lições para preparar o homem para o caminho da espada, o qual exige uma dedicação obstinada. O caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Se olharmos para o mundo, veremos artes à venda. O homem usa os equipamentos para vender o seu próprio eu, como se comparado lado a lado a nós e a flor, como se a nós fosse menos importante do que a flor. No tempo de Musashi, eram 4 os caminhos pelos quais os homens podiam percorrer a vida: os dos guerreiros, agricultores, artesãos e comerciantes. O caminho dos guerreiros seria o dominar a virtude de suas armas. Se um guerreiro não aprecia a estratégia, ele será incapaz de apreciar as vantagens de suas armas. O homem tem que dar o polimento ao caminho que escolheu. Ou seja, se você é um policial, por exemplo, deve treinar além de sua mente. Deve treinar também exaustivamente técnicas de combate com arma de fogo, experimentando todos os possíveis cenários. Deve treinar técnicas de combate corpo a corpo, com faca, abordagens, como descer da viatura, por exemplo, conhecer perfeitamente seu equipamento. Isso é seguir o caminho. Dedicar-se plenamente em ser o melhor no seu campo de habilidade. Da mesma forma, o médico, o pedreiro, o engenheiro e por aí vai. Musashi disse: existe hora e lugar para o uso das armas.
Você não deve ter uma arma preferida. O hábito exagerado do uso de uma arma qualquer é tão prejudicial quanto o conhecimento inadequado dela. Essa é a primeira importante lição. Manter-se em uma zona de conforto, treinar apenas uma habilidade, pode ser tão prejudicial quanto desconhecê-la. Nos dias atuais, há momentos e situações específicas que demandam a utilização de habilidades e conhecimentos adequados. É essencial que as pessoas sejam versáteis e adaptem-se às diversas circunstâncias, em vez de se apegarem a uma única forma de agir. É importante ser flexível e versátil. Não devemos nos apegar a uma única maneira de fazer as coisas. Devemos estar dispostos a aprender novas habilidades e a usar diferentes ferramentas para resolver problemas. Pois haverá momentos na nossa vida em que precisamos adaptar nossas estratégias e às vezes aquela habilidade única pode ser inútil diante do cenário diferente. O melhor exemplo disso é o MMA. Se você for campeão mundial de boxe e for lutar no card principal do UFC, por exemplo, as chances do boxeador ser derrotado é muito maior em comparação com seu adversário adaptado a vários estilos de luta. Afinal, um boxeador dificilmente saberia se defender de uma técnica de jiu-jitsu ou mesmo de muay thai. Ao passo que você deva variar seu campo de habilidade. Uma outra regra é que você não deve copiar os outros, e sim utilizar as armas que consegue manejar com propriedade. Da mesma forma, os comandantes e os soldados não podem sentir preferências ou antipatias por armamentos. Deve aprender no fundo todo tipo de arsenal disponível, uma vez que a noção do tempo na estratégia não pode ser dominada sem uma prática das mais intensas. Segundo Musashi, há sincronia em toda a vida do guerreiro, na sua ascensão e no seu declínio, na sua harmonia e na sua discórdia. Todas as coisas existem dentro de um movimento de ascensão e declínio. Ganham-se batalhas com a sincronia do nada, nascida da sincronia da sagacidade, aprendendo a sincronia dos inimigos e, em seguida, utilizando-se uma sincronia que o inimigo não espera. Essa passagem ensina que a vida do guerreiro é um fluxo constante de mudanças. O guerreiro deve estar preparado para enfrentar qualquer situação, tanto na ascensão quanto no declínio, na harmonia quanto na discórdia. Todas as coisas estão constantemente em movimento e mudança, e o guerreiro deve ser capaz de se adaptar a elas. Assim como na natureza, onde todas as coisas têm um ciclo de nascimento, crescimento, declínio e renovação, a vida do guerreiro também segue esse padrão. Compreender essa dinâmica é essencial para ajustar a estratégia, superar obstáculos e encontrar oportunidades de crescimento. Após compreender a impermanência das coisas, cabe ao homem agir com calma e serenidade, como se não houvesse nada acontecendo, enquanto se está atento a todas as possibilidades e movimentos do ambiente. Essa frieza frente ao obstáculo é uma forma de conectar com a intuição e a sabedoria interior para tomar decisões acertadas em momentos críticos. Precisamos ter em mente que os eventos em nossa vida se apresentam de forma interdependente, conectados. Portanto, conhecer e entender os padrões e movimentos do acaso ou os problemas é essencial para antecipar suas ações e reações. Isso permite que você esteja um passo à frente e esteja preparado para responder com eficácia. E quando for fazê-lo, deve ser capaz de surpreender o inimigo com movimentos imprevistos e estratégias não esperadas. Isso pode criar vantagem e desequilibrar a situação a seu favor. Eis que a previsibilidade é sinônimo de fracasso na estratégia. Musashi prossegue. Não pense com desonestidade. O caminho está no treinamento. Trave contato com todas as artes. Conheça o caminho de todas as profissões. Aprenda a distinguir o ganho de perda nos assuntos materiais. Desenvolva o julgamento intuitivo e a compreensão de tudo. Perceba as coisas que não podem ser vistas. Preste atenção até ao que não tem importância. Não faça nada de que não sirva. Se você não conseguir ver as coisas em uma escala maior, será difícil dominar a estratégia. Essa citação podemos retirar 9 lições importantes. Primeiro, Musashi destaca a importância de não pensar com desonestidade. A honestidade consigo mesmo é fundamental para um crescimento genuíno e uma compreensão profunda do caminho. Isso envolve a autoconsciência, a autoavaliação honesta e a autenticidade em todas as ações e decisões. Outro pilar para o caminho está o treinamento. A excelência não é alcançada de forma instantânea, mas sim através do constante treinamento e aprimoramento. O caminho é uma jornada contínua de aprendizado, prática e evolução.
A dedicação ao treinamento é essencial para o domínio das habilidades e do conhecimento. Além do treinamento, deve-se ter contato com todas as artes ou áreas de conhecimento. Eis que ter esse contato com diversas artes, sejam elas literárias, artísticas, científicas ou filosóficas, amplia a visão de mundo e enriquece a compreensão sobre a vida e as diferentes situações. De outro modo, ter a capacidade de discernir entre o que traz benefício e o que resulta em perda é essencial para tomar decisões informadas e estratégicas. Desenvolver essa habilidade permite ao homem fazer escolhas conscientes e eficazes em suas ações e negócios. Neste aspecto, desenvolver o julgamento intuitivo é crucial, pois além de uma análise racional, é importante ter um julgamento intuitivo. A intuição é uma forma valiosa de conhecimento que pode fornecer percepções além do alcance da razão. Aprender a confiar em sua intuição pode ser uma ferramenta poderosa na tomada de decisão. O conhecimento multidisciplinar, a honestidade em sua autoavaliação, o treinamento constante, a confiança em sua intuição abrirão caminho para que perceba as coisas que não podem ser vistas. O guerreiro deve estar atento às nuances e aos aspectos sutis das situações. Isso inclui a compreensão de elementos que não são óbvios ou visíveis à primeira vista. A percepção aguçada permite que ele entenda o contexto completo e faça escolhas mais informadas. Nenhum detalhe deve ser subestimado, pois eles podem ter um impacto significativo no resultado. Por outro lado, manter uma visão ampla e global é essencial para dominar a estratégia. O guerreiro deve entender o contexto maior das situações e considerar as interconexões entre os eventos e as pessoas. Essa perspectiva mais ampla permite a formulação de estratégias mais eficazes. Por exemplo, imagine uma cobrança de pênalti em uma final importante de campeonato. Ao longo de sua vida, o batedor deve treinar exaustivamente tais cobranças para que tenha memória muscular de qual posição deve chutar a bola. Mais do que isso, ele deve ser capaz de usar diferentes técnicas e cantos para enganar o goleiro. Quanto mais informações ele tiver sobre as reações do goleiro, e maior for a sua própria habilidade em esconder seu espírito, suas emoções, melhor será a sua estratégia. Neste momento, estar atento aos detalhes é importante, como a posição em que a bola foi posta na grama, o lado do bico, as condições do gramado, o olhar do goleiro, a movimentação do corpo, posicionamento dos pés. Ao mesmo tempo, deve-se ter uma visão ampla do cenário à sua volta, a direção e a força do vento, sua fadiga e hidratação no momento da cobrança. Outro ponto crucial é que a sociedade dinâmica que temos hoje é que não devemos nos ocupar apenas de coisas que sejam prazerosas, pois essas atividades sem sentido para o nosso objetivo nos tira do caminho. Assim, todas as ações devem ter um propósito claro e contribuir para os seus objetivos. Evitar atividades sem sentido ou desperdícios de energia é essencial para concentrar no que realmente importa. Segundo Musashi, no livro da água, a estratégia é diferente das outras coisas na medida em que, se você confundir o caminho, um pouco que seja, o resultado será a desorientação completa e a aquisição de maus hábitos. Perceba que as distrações são um problema. Essa nossa necessidade de dopamina, essa sensação de urgência de que o dia é demasiadamente curto e que não consigo aproveitar tudo o que preciso em 24 horas, causa em nós desorientação completa e é a porta de entrada para vícios e maus hábitos. Elas prejudicam nosso plano a longo e médio prazo, nos tiram do caminho. Por isso, é importante se policiar para não entrar nesse ciclo vicioso, se afastando toda vez que perceber um padrão de procrastinação e preguiça. Outro ensinamento é que devemos enfrentar a situação relaxado, mas sem precipitações, com o espírito calmo, mas não pré-concebido, ou seja, de que já venceu ou de que já perdeu. O relaxamento da mente não implica o relaxamento do corpo, nem a mente pode se relaxar tanto ao ponto de se tornar entorpecida. Musashi afirma que diante de situações problema ou de inimigos, não devemos ficar irados ou transtornados com o que se apresenta diante de nós. Pelo contrário, devemos manter a calma e a serenidade em nosso espírito, embora sem se desmoronar, porque isso facilitará sua decisão diante das dificuldades. Não permita que seu espírito seja influenciado por seu corpo, e nem que seu corpo seja influenciado por seu espírito. Não deixe que seu espírito se eleve demais. Um espírito elevado é um espírito fraco. Um espírito abatido é um espírito fraco. Não permita que seu adversário perceba seu espírito.
seja qual for o seu tamanho. Não se permita iludir com as reações do seu próprio corpo. É indispensável que se mantenha a postura de combate na vida cotidiana e se faça da postura diária a sua postura de combate. Isso precisa ser bem estudado, segundo Musashi. Em um combate, seja corpo a corpo ou puramente intelectual, mantenha a linha do nariz reta, com a leve sensação das narinas dilatadas. O olhar deve ser aberto e amplo. Este é o olhar duplo da percepção e visão, segundo Musashi. A sua postura diante da pressão é importante. Manter uma linguagem corporal adequada e atenta e um olhar aberto e amplo no que acontece à sua volta favorece que tome decisões e conduza o embate da forma mais favorável a você. Uma vez que a percepção é forte e a vista é fraca, é importante na estratégia conhecer a espada do inimigo e não se deixar distrair por movimentos insignificantes dela. Ou seja, nosso foco deve ser direcionado. Não podemos ter uma visão dispersa, preocupando com coisas fora de combate. Toda nossa atitude deve ser voltada para traçar a estratégia correta. Musashi também orienta que sempre que puder, faça movimentos inesperados no combate. Desconcentre o adversário, sempre escondendo seu espírito no combate. Se está preocupado, pareça pleno. Se está pleno, pareça preocupado. Passar a impressão incorreta e confundir o espírito do adversário é a estratégia. Outro ensinamento de Musashi é que hoje você vencerá quem foi ontem. Amanhã você vencerá os que não estão à sua altura. Depois você derrotará os homens mais habilidosos. Mas para tanto, terá que treinar obstinadamente, não permitindo que seu coração se desvie do caminho. Essa passagem ensina que a vitória não é algo que se consegue de uma vez só. É preciso um esforço constante e persistente para melhorar suas habilidades. Você deve treinar todos os dias, não importa o quão difícil seja, pois é importante não desviar-se do caminho. O caminho é o caminho da verdade e da justiça. Se você desviar-se do caminho, você nunca será um verdadeiro vencedor. Musashi acredita que a vitória é possível para todos, mas é preciso esforço e perseverança. Se você estiver disposto a trabalhar duro e nunca desistir, poderá alcançar qualquer coisa. Mas, como posso aplicar essas lições de Musashi em minha vida? Eu aconselho a fazer o seguinte: estabeleça metas para si mesmo e trabalhe para alcançá-las. Não tenha medo de enfrentar desafios. Aprenda com seus erros. Uma vez traçado seu objetivo, seja constante na direção dele, pois a constância é mais importante do que a velocidade dos resultados. E por fim, estude e trabalhe sua percepção da realidade. Mantenha-se no caminho de ter poucas necessidades e respeito pelas pessoas à sua volta. Ainda, segundo Musashi, você deve examinar o ambiente, considerando que há 3 métodos de surpreender o inimigo. O primeiro método de surpresa é o ataque, chamado de Ken no Sen, ou seja, acuar. O outro método é a interceptação do ataque do inimigo, chamado de Tai no Sen, ou seja, aguardar para tomar a iniciativa. O terceiro método se usa quando você e seu adversário atacam junto. Ele tem o nome de Tai no Sen, ou seja, acompanhar. No Tai no Sen, acompanhar o inimigo e antecipar-se a ele. Você tem que se aproveitar ao máximo da situação, penetrando no espírito do inimigo de modo a desvendar a estratégia dele e derrotá-lo. Quando o inimigo ataca, permaneça imperturbável, mas finja fraqueza. Quando o inimigo atacar, ataque com mais força ainda, aproveitando-se da má sincronia que ele demonstra na vontade de vencer. A estratégia Tai no Sen pode ser aplicada em situações cotidianas, como em negociações, debates e até mesmo em situações de conflito. A ideia é se aproveitar ao máximo da situação, penetrando no espírito do outro, de modo a desvendar a estratégia dele e derrotá-lo. Observe que Musashi aconselha que, em situações de conflito, em que há um equilíbrio de força, esconder seu estado emocional é primordial para montar sua estratégia. Em uma luta ou negociação, mostre-se indiferente diante de um golpe forte do adversário. Isso gera nele uma sensação de impotência na luta. Esse desânimo atrapalha o espírito do adversário, tornando fácil de obter um resultado que se espera. Quando o inimigo fez um ataque rápido, você terá que atacar com força e com calma, visando o ponto fraco que surgir quando ele se aproximar, e assim derrotá-lo inapelavelmente. Para surpreender o inimigo, você tem que avaliar a situação. Nem sempre vale a pena ser o primeiro a atacar.
Mas, se o inimigo atacar primeiro, você pode inverter a situação. Na estratégia, ganha quem surpreende o inimigo, e portanto, você precisa praticar muito bem tudo isso. Nos combates de estratégia, é um erro ser controlado pelo inimigo. Você tem sempre que controlá-lo, levá-lo para onde deseja e não permitir que faça o que pretende. É necessário perturbar o inimigo no momento em que se prepara para golpear. O mais importante, na estratégia, é bloquear as ações úteis do inimigo e permitir que ele execute à vontade as ações inúteis. É preciso agir de acordo com o caminho, impedindo o desenvolvimento de técnicas do inimigo, atrapalhando seus planos e em seguida controlando-o diretamente. Musashi nos ensina que a estratégia não é apenas uma questão de força bruta, mas também de inteligência e adaptabilidade e controle. Bloquear as ações úteis e permitir as inúteis, interferir nos planos do inimigo e controlá-los diretamente são aspectos fundamentais para alcançar o sucesso em qualquer empreendimento, seja na arte da guerra ou na vida cotidiana. A estratégia é uma busca constante pela harmonia com o caminho, onde a vitória é obtida por meio de uma abordagem sagaz, intuitiva e ética. Outro ponto é que Musashi afirma acreditar que a estratégia do cruzamento do riacho acontece com frequência na vida do homem. Ela pode significar o içamento de velas, significa conhecer a rota, a resistência do barco e as condições do dia a dia. Quando tudo estiver de acordo, e quando houver talvez um vento favorável, ou um vento de popa, enfune as velas. Se o vento mudar alguns quilômetros de destino, esteja preparado para remar quando for preciso sem as velas. Se você alcançar este espírito, ele terá aplicação em sua vida cotidiana. A estratégia Cruze o Riacho consiste em um ponto favorável, quando é possível atacar o ponto vulnerável do inimigo e colocar-se em uma posição vantajosa. Outra estratégia é conhecer o momento, o que significa conhecer a disposição do inimigo e enfrentar a batalha. Você poderá vencer sempre lutando em uma posição de vantagem. É importante adquirir o espírito de não permitir ao inimigo uma segunda oportunidade de ataque. Na estratégia em grande escala, quando o inimigo começar a desabar, você tem que persegui-lo sem lhe dar chance sequer para respirar. Não se aproveitando do desabamento do inimigo, você lhe dará uma chance de recuperação. Na estratégia, torne-se o inimigo. Significa ver com os olhos do inimigo. As pessoas costumam pensar no ladrão encurralado dentro de casa como um inimigo fortalecido. Entretanto, se nos tornarmos um inimigo, veremos que o mundo inteiro está contra nós e que não há saída. Quem está trancado e cercado é um paizão. Quem entra é a águia. Não deixe de pensar sobre isso. Na estratégia de grande escala, as pessoas estão sempre imaginando que o inimigo é forte e, portanto, se mostram cautelosas demais. Mas, se você conta com bons soldados, conhecer os princípios da estratégia e saber como derrotar os inimigos, não há motivo para temores. Segundo Musashi, tornar-se o inimigo é um conceito estratégico que nos lembra a importância de entender o ponto de vista do adversário para tomar decisões mais informadas e bem-sucedidas. Isso inclui reconhecer nossas próprias vulnerabilidades e usar esse conhecimento para nos preparar adequadamente e enfrentar o desafio de forma eficaz. A confiança na capacidade de aplicar a estratégia bem planejada, aliada ao conhecimento profundo da situação, permite enfrentar o inimigo com coragem e determinação, sem temor. A técnica soltar 4 mãos é usada quando você e o inimigo lutam no mesmo espírito, e a luta não pode ser decidida. Neste caso, Musashi orienta que abandone o espírito e vença recorrendo a uma alternativa. No combate individual, se o inimigo assumir uma posição traseira ou lateral da espada longa de modo que você não possa perceber a intenção dele, finja um ataque, e ele terá que mostrar a espada pensando que consegue perceber o seu espírito. Contudo, quando o inimigo se lança ao ataque dando demonstrações de que está preparado para revidar com violência, você fará com que ele mude de opinião, alterando seu espírito, derrotando-o, surpreendendo-o com o espírito do vazio. Quando o inimigo está agitado e demonstra uma inclinação a se apressar, não se preocupe. Deixe evidente sua calma completa. O inimigo se surpreenderá com ela e relaxará. Quando perceber que o espírito feroz dele também passou, aniquile-o, atacando violentamente com o espírito do nada. Ataque sem aviso, num ponto em que o inimigo não espera, enquanto o espírito dele ainda estiver desprevenido. Dê seguimento ao ataque, assumindo o controle e derrotando-o. O outro ensinamento é de que o medo se manifesta com frequência e é decorrente do inesperado.
Observando o espírito do inimigo, podemos fazê-lo pensar aqui, ali, assim, assado, depressa, devagar. A vitória torna-se líquida e certa quando o inimigo se vê como presa de um ritmo que confunda o seu espírito. Ataque o inimigo nos pontos mais fortes dele, e ao perceber que ele recua derrotado, separe suas forças e ataque outro ponto forte na periferia das forças inimigas. O espírito deste tipo de ataque é como um caminho tortuoso de montanha. Quando percebemos que o inimigo tem poucos homens, ou que conta com muitos homens, porém com um espírito fraco e desorganizado, partimos para esmagá-lo decisivamente. Se o inimigo for menos habilidoso do que nós, o seu ritmo for desordenado, ou se tiver recorrido a atitudes de evasão ou retirada, devemos esmagá-los de imediato. Musashi orienta que é um erro repetir a mesma coisa várias vezes ao enfrentar o inimigo. Talvez não haja alternativa quanto à repetição da mesma técnica uma ou duas vezes, mas empregá-la uma terceira vez seria um grande equívoco. Outro ponto é que se o inimigo permanecer com o espírito vivo, porém, será muito difícil derrotá-lo. É preciso que o guerreiro pense dentro desse ânimo de espírito, também em sua vida cotidiana. Ataque quando o ânimo dele estiver desguarnecido. Confundam, irritam, atemorize-o. Aproveitando-se do ritmo indeciso do inimigo quando ele estiver perturbado, a sua vitória estará assegurada. O espírito de ser o primeiro a atacar é completamente diferente do espírito que aguarda pelo ataque do adversário. Suportar bem um ataque, com uma atitude forte e defender-se bem do ataque do inimigo é como destruir uma muralha de lanças e alabardas. Musashi nos ensina mais do que apenas técnicas marciais. Ele compartilha uma filosofia de vida profundamente conectada com o caminho do guerreiro. Sua busca incessante pela excelência e sua busca pela compreensão de si mesmo e do mundo que o rodeia nos inspira a refletir sobre a nossa própria jornada pessoal. Ao longo dos 5 anéis, os 5 elementos essenciais da estratégia do guerreiro, encontramos lições atemporais que transcendem as épocas e as fronteiras culturais. Musashi enfatiza a importância de cultivar a mente, o corpo e o espírito em harmonia para alcançar o aprimoramento completo como indivíduo. Através de sua abordagem humilde, ele nos lembra que a busca pela perfeição é uma jornada interminável mais valiosa. Cada batalha travada, seja no campo da guerra ou em nossas vidas diárias, oferece oportunidade de crescimento e aprendizado. Devemos abraçar tanto as vitórias quanto as derrotas, pois são elas que moldam o nosso caráter e nos permitem evoluir para um estado mais elevado de sabedoria. Assim como Musashi se tornou um mestre inigualável no campo de batalha, também podemos nos tornar mestres de nossos próprios destinos, desde que abracemos a disciplina, a dedicação e a autoconsciência. Através do estudo e da prática contínua, podemos desenvolver nossas habilidades em qualquer campo que escolhermos. Em última análise, a mensagem central de Os 5 Anéis nos convida a abraçar a jornada da vida como um guerreiro sábio e resiliente. Precisamos encontrar nosso próprio caminho, enfrentar nossos medos e superar nossas limitações para alcançar a excelência pessoal. Musashi nos mostra que a verdadeira vitória não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre conquista interna. A vitória sobre nós mesmos. Ficamos por aqui, se inscreva no canal. Estamos muito felizes em fazer esse resumo para você. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.